Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre a importância da graduação e da especialização no mercado de trabalho. E para isso contamos com a preciosa ajuda do nosso professor Douglas Soares. Obrigada pela presença, professor. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Douglas é PhD em Administração de Empresas pela Florida Christian University, Estados Unidos, especialista na implementação de equipes nas áreas comercial e marketing, é mestre em Administração com ênfase em Gestão de Negócios e Competitividade. E atualmente é coordenador e professor dos cursos de Administração, Pós-Graduação e MBA da Unisa. Para começar, professor, qual o perfil da educação nos últimos anos? É muito interessante falar do perfil e até da mudança que houve. Eu costumo sempre conversar com os meus alunos, com os clientes e os parceiros, que assim, quem tem informação tem o poder. Então a educação hoje ela está mais disponibilizada para o mercado, né? Isso já vem também na questão da internet, da divulgação, a web. Então hoje a educação ela saiu dos muros da escola e hoje ela está em todos os setores. Daí a necessidade, né, da graduação, da especialização dentro desse contexto. Uhum. E essas mudanças foram em território brasileiro e também fora disso, é a chamada globalização. Eu acho que a própria tecnologia forçou que a globalização trouxesse isso. Mas no Brasil, particularmente dizendo, nós temos aí um período muito interessante. Até a década de 70, por exemplo, você tinha ainda esse perfil que a escola, o desenvolvimento dentro da educação era mesmo dentro da escola. Quer dizer, a produção científica, mesmo acadêmica, era toda desenvolvida dentro da escola. Então as empresas participavam muito pouco desse processo. De 70 para cá, as coisas começaram a mudar numa velocidade grande junto com a tecnologia. Claro que não só a tecnologia, as pessoas também começaram a, como eu falo, pular os muros. Não é? Então essa questão da globalização, que começa em 1990, demorou 10 anos para se consolidar esse processo, e o Brasil, consequentemente, por ser o maior país da América Latina e uma representatividade significativa econômica que foi percebida, infelizmente, né, e até por erros que aqui não cabe a gente colocar, a educação também foi um pouco, vamos dizer, foi segurada nesse processo. Isso é muito ruim, né, porque o militarismo, infelizmente, conduziu a escola por um período mesmo de fechar mesmo e você ter uma produção. E nada de interferência nem no ramo social, nem político e muito menos econômico dentro do contexto. Então no Brasil é um pouco mais complicado. Esse vislumbramento de globalização na Europa e na América é um pouco mais claro, né? Porque há um incentivo mais efetivo do setor privado no público pela formação do aluno desde o início do fundamental, que nós temos aqui no Brasil, e claro, consequentemente, na universidade, onde você vai formar o profissional. Só para te dar um dado, na Europa os cursos tecnológicos, né, que a Unisa também oferece, que são o grande diferencial. Então o aluno primeiro, né, o estudante, vamos chamar assim, ele primeiro se especializa numa área, para depois sim ele pensar até numa graduação maior ou num curso de maior extensão. Então percebe que há essa diferença, mas eu acho que nós até crescemos exponencialmente no contexto não só econômico que puxa, mas na questão da educação eu acho que nós tivemos um avanço positivo e a tendência disso é melhorar. Legal. E quais as dificuldades da formação do jovem brasileiro, mesmo mediante a esses avanços? Daqui a pouco você vai falar que convidou um economista, né? A gente, na verdade, a minha formação permite que nós entremos nesse aspecto, mas a economia está muito ligada à questão do investimento, né? Da educação. Então a Europa e a América, como eu citei agora há pouco, ela investe, as empresas têm um perfil de investimento maior. Já há casos no Brasil de investimento do setor privado, mas o governo tem de fazer a grande conta, porque o governo é a grande empresa. É ele que tem de estar fazendo isso. Por que hoje o ensino privado ele tem uma dimensão grande nesse contexto? Porque ele está fazendo a parte que o governo efetivamente deveria fazer. Né? Se você pegar o número de universidades públicas e privadas, você vai ver que o número de privados. Agora, o quão as privadas estão fazendo o trabalho, essa é a ideia, né? O alinhamento desse contexto. Então, o jovem tem uma dificuldade na economia para o mercado de trabalho, que é o tema da nossa discussão, sim, e como que ele vai conseguir. Porque no Brasil, também é uma coisa interessante, o Brasil, o ensino no período noturno é muito comum. Não é? E na Europa e Estados Unidos isso é um pouco, eles até se assustam até hoje com essa questão. Como é que o jovem consegue, e nós somos heróis, e eu falo isso porque também sou brasileiro, nós somos heróis porque a gente consegue efetivamente fazer um trabalho, né? Trabalhar, gerar renda para a economia,
e ainda ter uma formação. Então, nós temos um diferencial muito grande perante o mercado e isso está sendo descoberto agora. O Brasil está em ponta em vários setores, está exportando profissionais, né? E isso é muito importante dentro desse contexto de globalização. Mas é muito difícil escolher uma profissão, né? Esse aí, desculpe, eu até hoje penso, será que eu fiz o certo? Mas na verdade é uma questão muito polêmica mesmo e essa dúvida é comum. Não é? É a mesma coisa quando você está escrevendo, por exemplo, alguma coisa, você vai pensar assim, será que isso está bom ou se não está bom? Né? E é mais ou menos quando você vai escolher a carreira. Né? O que eu vou fazer? Né? Então essa é uma, vamos dizer, essa dualidade, essa discussão interna, né? Ela vai gerar o quê? Você decide mesmo o que realmente eu quero e o que o mercado espera de mim. Né? Eu acho que entra nessa questão. Mas principalmente aqui no Brasil, para o adolescente, onde ele busca ajuda nesse sentido? Porque os pais tentam orientar, os professores, mas existe algum tipo... Eu lembro que na minha época tinha o tal do PIP, Programa de Informação, para te ajudar, né? Você fazia um teste, será que eu dou para psicólogo, para médico, para jornalista, sei lá o quê. Hoje tem um tipo de ajuda nesse sentido ou não? Eu também sou dessa época, mas a gente também é jovem. Faz pouco tempo que a gente passou. Alguns anos atrás. Mas é interessante porque assim, são os famosos testes de aptidão, né, profissional. Sim. E tal. Mas isso com o tempo foi se modificando, né, Rosângela? Porque assim, você faz um teste, nem sempre naquele teste é que nem uma prova. Né? Eu vou fazer a prova, não estou no meu melhor dia. O meu resultado não vai ser, mesmo que eu tenha estudado. Então essa questão da informação que eu disse no começo é muito importante. Hoje o jovem ele tem um acesso que nós, também jovens, não tínhamos. O volume de informação hoje que o jovem recebe é bom, porém ele confunde mais. Aí vem essa questão. Então a minha aptidão está em que área? E hoje nós temos de pensar assim, quando a gente fala em universidade, é um PAN, né? Quer dizer, você tem uma série de coisas que acontecem, cursos que se interligam, possibilidades dentro das grades de estudo, das formações, dos contextos. E essa informação que o jovem tem, ele acaba trazendo com mais confusão. E agora? Para onde eu vou? Qual caminho eu sigo? Então é muito complicado, os testes ajudam, eu acho que isso pode trazer, né, uma questão de formação, de indicação, mas ele não é o fator determinante. Eu acho que a presença da família, os pais, os amigos, né, não a influência para dizer não faça isso, né, porque isso dá dinheiro. É exatamente aquilo que o jovem, né, ele pretende. Não, eu tenho uma aptidão, ou através de um teste ou não. E só completando, as universidades têm isso. A Unisa tem esse projeto, ela tem essa facilidade, é porque nós temos o curso na formação de psicologia, nós temos condições de orientar o aluno, né, nas diversas graduações que nós temos aqui, nas especializações também, para indicar. O aluno vem com uma dúvida e a gente dá o que para ele? Não faça, mas diga assim, olha, é isso que você vai encontrar pela frente, pela experiência e pelo acúmulo de informações. Isso é ótimo. E é interessante, no nosso curso, na área de administração, o qual nós temos inclusive a pós e a distância, como você disse no começo, nós temos muitos alunos, até por e-mail hoje, né? A tecnologia ajuda. Professor, eu tenho dúvida na graduação ou para fazer uma pós, o que isso vai me ajudar? Então, você com o histórico que você tem, com a experiência acumulada, você vai dizer para o jovem onde o mercado está mais, né? Onde tem a empregabilidade, quais as possibilidades de ele fazer uma complementação. Né? Como eu disse, o ensino tecnológico ele foi muito criticado. Né? E hoje é ao contrário. Porque são 2 anos. Até 2 anos, até 2 anos. Mas isso o mercado de trabalho, não, é muito rápido. Isso não quer dizer, a rapidez não quer dizer falta de qualidade. Sim. Não é? Sim. Você pode fazer um curso de curta duração específico para aquela área que você precisa. E depois você vai dar continuidade. A gente não pode parar de estudar. Nunca. Nem ler, nem estudar. Eu acho que isso o jovem é a primeira coisa que a gente diz, né? Você não pensa que eu vou fazer 4, 2 ou 1 ano e acabou. Né? É um processo de contínuo, ele é uma educação continuada mesmo. Sim, e o que pesa então seria a aptidão, né? Pesa e ele deveria pensar nisso, né? E esse apoio que ele deve ter, não pensar só na questão financeira, ele tem de pensar também na questão da formação dele, aquilo que dá prazer. É muito melhor você fazer algo que aquilo que no final do dia ou no final do período ou da leitura você diz, puxa vida, me realizei, eu aprendi com isso me ajudou, né? Ou eu posso ajudar alguém com isso. Não parece trabalho, né? É um prazer. Exatamente. Nós estamos conversando sobre graduação e especialização, a importância desses itens no mercado profissional. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente.
Os alunos do 6º semestre de Publicidade e Propaganda da Unisa promoveram a FIS 2009, uma feira de incentivo social que integrou as disciplinas de marketing, produção gráfica e tecnologias em comunicação. A feira ela tem o nome de incentivo social. Então também busca despertar nos alunos o interesse por questões da área social. Para a nossa formação vai ser muito importante, porque a publicidade não faz publicidade só de produto, mas de serviço e de ação de cidadania, como está acontecendo hoje. O publicitário muitas vezes é encarado como aquele que vende produtos e marcas, mas é também um profissional da comunicação social extremamente comprometido com as questões da sustentabilidade, a questão da responsabilidade social. Os profissionais que acompanharam todo o trabalho de perto contam os bastidores da organização. A disciplina Produção Gráfica ficou responsável por toda a comunicação visual do evento, desde a questão da decoração dos estandes até a produção das peças gráficas e todas as ações de marketing que foram propostas para essa feira. O projeto reuniu 3 disciplinas, olhar e participar junto com os alunos e ver o envolvimento deles, que é muito importante. Eles saem da escola laboratório e vão, para a realidade, trazendo, convidando, pesquisando, trazendo uma série de empresas, uma série de realidades da vida e isso é muito rico para eles. Usamos três matérias na nossa disciplina para o trabalho, que é a tecnologia, é a produção gráfica e é marketing. Usar a técnica de Bluetooth, SMS, o blog que nós criamos, as peças foram criadas com o auxílio da professora de produção gráfica. Quanto mais tecnologia a gente usa, mais moderna e mais atrai o consumidor. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Estamos de volta com o programa A Importância da Graduação e da Especialização no Mercado de Trabalho. Estamos conversando com o professor Douglas. E, professor, no bloco anterior nós falamos, você orientou como o jovem pode se adequar num curso da sua preferência, conseguir dinheiro e prazer. E o que está mais na moda? Quais são os cursos mais procurados ultimamente? Depois que a tecnologia foi implantada e o Google, nós podemos dizer assim, eu penso em alguma coisa, escrevo lá e falo, será que alguém pensou nisso? Aí aparece uma lista que eu desisto de ver. Porque, na verdade, todo mundo já pensou naquilo. Então, por isso que eu disse anteriormente, há uma confusão muito grande. Então, a primeira recomendação é que esse interessado, esse aluno, esse estudante ou aspirante a entrar no mercado e estudar, ele procure a universidade. Ele primeiro procura e fala, olha, aqui vocês têm essa possibilidade de nos orientar e apresentar aquilo que a universidade oferece, qual o curso. E o profissional vai indicar exatamente a área que ele efetivamente tem vontade de estar entendendo e conhecendo. Nós temos o colégio também na Unisa e nós fizemos uma apresentação há pouco tempo para os alunos que estão se formando no ensino médio. E então fomos vários colegas, inclusive eu estava lá, com diversas formações da Unisa, na área da saúde, na área de matemática, na área de exatas, enfim. Foi muito interessante as perguntas. E muitas delas vão para o caminho. Mas isso vai realmente me dar continuidade para eu me especializar ou então para eu ganhar dinheiro? E aí a gente entra com essa questão. Não é só o dinheiro, não é nem a satisfação, é a realização. É você terminar o seu dia com aquela sensação, ou a escola, ou no trabalho, em qualquer situação que você fale, puxa vida, valeu a pena. Cansado, mas feliz. Eu acho que quando você descobre isso e consegue isso, você já tem 80% da condução da sua carreira e do sucesso que você terá nela. Só para você ter uma ideia, Rosângela, há uma pesquisa americana que vem sendo atualizada há vários anos, que atualiza a satisfação dos executivos. Você estava conversando comigo falando da sua formação também como executiva e atendendo a executivos. O último item que aparece na satisfação diária do trabalho dos executivos é a remuneração.
Exatamente. E olha que interessante. Então, o que nós estamos falando, o professor está falando isso porque ele é educador, né? Não. Mas não é uma realidade de pesquisa de mercado. A realização profissional, é claro, o dinheiro ele vem, né? A remuneração ela é importante, né? Mas você também tem de agregar e acrescentar nisso a sua satisfação de realização daquilo que você está fazendo. Né? Então, é mais ou menos isso. Experiência própria. Exatamente. Agora, o inverso, né? Muitos jovens decidem parar os estudos. Terminam o ensino médio ou chegam se arrastando até o final e por motivos pessoais, familiares ou uma certa preguiça. Vou parar, não quero estudar. É triste isso, né? Você teria uma palavra para Tem uma frase, a nossa língua portuguesa de origem latina, e tem uma frase em latim que diz labor omnia vincit, ou seja, o trabalho tudo vence. E estudar dá trabalho. Quando o professor pede um trabalho, ele dá trabalho, por isso que chama trabalho. Exatamente. O trabalho da gente dá trabalho, porque você tem de ir, cumprir horas, não é? A profissão exige isso. E eu acho que a desistência, ela é o caminho para o fracasso. Não é? Então, a persistência que é aliada ao sucesso. Então, não desista, por pior que seja. E, na dúvida, procure os pares. As universidades, a Unisa, por exemplo, tem a tutoria. Nós temos professores... Fornece esse tipo de ajuda. Exato, nós temos a tutoria nos cursos. Então, assim, eu tenho dúvida, dificuldades em matemática. Vai ter um professor na área que vai te auxiliar na dificuldade para que você possa dar continuidade. Agora, como eu disse anteriormente, o Brasil tem uma característica na globalização aí muito complicada. Porque o nosso jovem, ele compõe a renda familiar para que a família consiga ter uma condição de vida. Então, ele participa da renda familiar. Então, ele não tem essa tranquilidade de só estudar. Então, esse também é um fator. E, infelizmente, ele decide no corte da renda, né? Na hora de cortar a despesa, ele vai cortar o estudo. Só que isso vai custar para ele no futuro caro, porque ele vai precisar disso para dar continuidade ao seu trabalho. Então, vai ficar mais difícil. E vai ficar mais difícil porque o mercado vai selecionando. E você tem a competitividade, inclusive internacional, hoje, com a globalização de profissionais de outros países próximos ao nosso, que também vão competir para a mesma vaga de trabalho. Então, nós temos essa dificuldade. Minha palavra é essa, persista, porque o sucesso será evidente. Legal. Então, nós falamos aí